Tá. Okay. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast, é o videocast também, Como Nascem as Estrelas. E nessa primeira temporada eu vou entrevistar 12 astrólogos. E a gente vai começar hoje com conselhos astrais, que eu sigo faz muito tempo. Quem me conhece sabe que eu adoro astrologia, nada melhor do que ver Deus escrevendo certo em linhas tortas no céu. E ela é a Ana Macieira, que ela é de Portugal. E é muito gostoso ver os vídeos dela, o carinho que ela fala com todos, a percepção nova que ela traz, e é isso que eu quero mostrar para as pessoas. E a gente não vai fazer, a gente não vai falar só de estrelas, a gente vai falar da estrela que é a Ana Macieira. Tudo bem, Ana? Tudo. Olha, antes de mais, muito prazer em poder fazer esta entrevista contigo. Muito prazer, Já tinha a oportunidade de dizer isto, mas quero renovar os meus votos. Estou mesmo muito feliz em poder... Desculpa, está aqui o meu telefone. Em poder estar aqui e estou à tua disposição, porque nós já tínhamos falado aqui um bocadinho antes sobre as coisas, mas acho que agora sim, agora é que vai ser, não é? Para o público em geral, vamos lá expor aqui a estrela. Mas a intenção do podcast, para quem está ouvindo, quem está chegando, a gente... eu vou mostrar vários astrólogos e a visão e humanizar isso, porque às vezes no canal do astrólogo vai ter a previsão da semana. Daí vai ter uma lua em escorpião, vai ter um Urano em touro entrando, a bagunça que está no mundo, mas eu quero... Como que as pessoas chegaram nesse caminho, sabe? Tipo assim, como que você rompeu esse véu da visão para poder, tipo, olha, as estrelas tem alguma coisa aí, tá ligado? Porque para mim foi assim, eu acho que acredito para todos foi assim. E tem várias personalidades, tipo, Jung fala sobre isso, sobre que existe algo mais, a linguagem simbólica da vida. Então é com muito prazer que eu tenho aqui a Ana Macieira. E vou começar com a primeira pergunta, que é bem isso mesmo. Como você começou a ver que tinha algo no céu? Quando foi? Quantos anos você tinha? Olha, assim, não foi só uma coisa, foram várias situações interessantes que foram acontecendo, mas a primeira que eu me lembro, mesmo assim mais importante, devia ter para aí uns 16 anos, 17, 18, por aí, no início da adolescência, pronto. E foi uma vez que eu e uma prima encontramos um livro, assim, bastante antigo, ligado com a astrologia, não só, outras coisas também mais esotéricas, e éramos muito curiosas, né? Fomos ler, fomos aprender coisas e tudo, achámos muito giro e quisemos fotocopiar o livro para poder estudar melhor e tudo, e achámos muito engraçado. E nesse mesmo ano, depois de eu já saber um bocadinho mais sobre algumas coisas, inclusive signos e assim, mas só um bocadinho, também não era muita informação, eu comprei uma revista, naquelas de quiosque normais, naquelas revistas normais, e que tinha lá os horóscopos para o ano inteiro. Só que eu comprei essa revista, já devia estar para aí meio do ano, mais ou menos, ou seja, metade já tinha passado. E quando eu li lá o que é que tinha para o meu signo, eu fiquei assustada, porque o que dizia lá era exatamente aquilo que me tinha acontecido. Então eu fiquei assim, tipo, ui, não pode ser, há aqui qualquer coisa estranhíssima, mas o que é que será? Ok, pronto. Então a partir daí comecei a ficar mais atenta. E depois, eu nunca dizia que era eu que queria aprender, eu queria sempre que as outras pessoas aprendessem por mim. Então, por exemplo, comprei um baralho de tarô e um livro de tarô e ofereci à minha tia, que eu sabia que ela gostava, então era para ela, mas não era para ela, eu aqui ia lá à casa dela para poder estudar, não é? Então, achava muito engraçado. Mas depois, pronto, a gente depois cresce, começa a trabalhar, família, todas essas coisas, e esquecemos um bocado essa situação. E a segunda grande abanão, acho que esse foi mesmo o mais importante de todos que eu tive, foi o nascimento da minha filha. A minha filha nasceu, eu tinha 29, exatamente, estava quase a fazer 30, e então foi assim, foi difícil para mim conceber a ideia de ser mãe, porque eu era muito exigente, e então comecei a entrar assim um bocadinho, digamos que assim um bocado de semi-depressão, okay? Então estava assim um bocado abatida, um bocado em baixo e tal, então toda a gente na família estava-me a tentar fazer qualquer coisa para eu me entreter, para não ficar assim tão triste, né? E então lembro-me de estar um dia no domingo de manhã no shopping, no café, okay? E estava a ler o jornal e passei, nessa altura ainda havia jornal, passei uma notícia que dizia curso de astrologia. Pronto, uma coisa que na altura era muito raro existir.
E eu fiquei com aquilo, que engraçado, com esta astrologia, era giro, mas pronto, fiquei. No mesmo dia, à hora do almoço, eu estava a falar aliás, era um cunhado meu, e ele estava-me a tentar convencer para ir fazer um curso com ele, um curso de massagens, para me distrair um bocado. E eu disse, massagens não, agora vou lá pôr a mão em cima das pessoas, eu sou livre, não é? Não faz muito sentido. E eu disse, olha, eu fazia, era um curso de astrologia que eu vi hoje de manhã no jornal, isso é que eu fazia. E quando eu disse isto, toda a gente que estava à mesa comigo diz, vai fazer, vai, que isso vai-te fazer que legal. E eu, gente, hello, astrologia, e eles, não faz mal, vai lá, podes fazer o que tu quiser, está tudo bem. E eu, ok, pronto, então lá fui eu. Mas fui assim um bocado na desportiva, naquela coisa do vou voltar à escola, vou brincar com isto e tal. Então no primeiro dia de aulas eu, digamos que assim, não me portei assim lá muito bem, não é? Comecei assim na brincadeira, a fazer piadas e tal. E a professora, lembro-me perfeitamente, a professora, ela olhou assim para o meu mapa, porque ela tinha um mapa de toda a gente, ela olhou assim para o meu mapa, disse-me duas coisas sobre mim e eu pensei, como é que tu sabes isso se eu nunca te disse? Eu quero saber aquilo que tu sabes, porque isso é muito importante. Okay? A curiosidade, então, né? Exato, é muito. Então foi, a minha filha na altura devia ter mais ou menos uns, 8 meses, pouco mais do que isso, e eu fiquei tão fascinada com a astrologia, ainda para mais eu tive muita sorte, porque essa primeira professora, ela tinha feito um curso no Brasil. Então, e ela trouxe um montão de folhas, sabes, aquelas capas grossas dos escritórios, duas cheias de folhas e de informação. E então eu gostei tanto daquilo, achei tão fascinante, que eu passei a acordar às 6 da manhã para poder estudar, para depois às 7h30 acordar com o resto do pessoal da família e poder tratar do resto da vida, não é? E a bebê ainda era pequenininha. Mas lembro que andava sempre com as capas atrás de mim para tudo quanto era sítio, só para poder estudar e para poder aprender mais e saber mais. E passado uns 2 ou 3 meses eu já estava a fazer perguntas à professora que ela não me sabia responder. Que legal. Então foi tipo, ok, pronto. Depois ainda andei mais uns 2 anos à deriva, mais ou menos, até que encontrei outra professora que me ensinou mais a parte da prática, porque primeiro foi a teoria, depois veio mais a prática. E a partir daí, pronto, entrei nesse mundo, apesar de que não foi assim tão fácil, não é? Porque andei vários anos em que eu fazia consultas, mas era assim para os amigos dos amigos, assim. Porque um tempo atrás era mais difícil também se falar sobre isso, né? Hoje também eu sou do tempo em que se nós quiséssemos tirar um mapa astral na internet, ou que simplesmente quiséssemos levar o computador, tínhamos que ter uma tomada qualquer para ligar, então eu fazia consultas no shopping. Tinha lá as tomadas do shopping, eu ia lá para as mesas da restauração, ligava ao computador e estava lá a falar com as pessoas. Antigamente era na banca de jornal, né? Que você encontrava, hoje tem tudo na internet. Tem vários... Hoje está tudo no celular, né? É muito mais fácil, sim. Mas uma coisa que você falou, que eu percebi, é que a minha prima tinha uma mania, a astrologia veio através da minha prima pisciana. E era engraçado que ela falava assim que não podia ver previsão que passou, que dava azar. Só que eu pensava assim, dogma eu tenho na igreja, né? Que não podia usar isso, não podia usar isso e isso. Na astrologia eu não aceito, entendeu? Daí eu comecei, eu quebrei muito esse preconceito e me ajudou muito. Porque tem muita gente que fala assim, eu não vou ver previsão, porque vai que eu sou influenciado por ela. Mas aí eu comecei a me questionar, pensei assim, então vê a previsão que passou. Exato. Porque se aconteceu alguma coisa, então talvez tenha alguma coisa aí. Foi o que você falou, você viu que aconteceu tudo aquilo que estava na revista. E uma dica para quem está assistindo, vê a previsão do que já aconteceu. É porque assim, se você está olhando para o céu, vai vir chuva, talvez você esteja precisando de água. E se você está precisando de água, vai lá com seu baldinho e enche de água da chuva. Ou você coloca uma capa de chuva, que você não vai querer pegar chuva, mas a previsão não serve para falar, vai acontecer isso e você não tem chance de nada. Os astros inclinam, mas não determinam. Exatamente. Né? Concordo plenamente. E uma coisa que eu ia te perguntar, você acha que agora, nesse assunto que você falou, quando você virou mãe, você acha que é engraçado porque a minha mãe eu tenho lua escorpião, então meio que minha mãe foi a minha lua, né? Minha mãe foi muito intensa. Minha mãe Leonina, ela foi tipo assim, eu não podia sair no portão de casa, pra você ter uma ideia. Só que às vezes eu tenho a impressão que quando vira mãe, você liga o modo mãe.
E você falou que tem a lua em Carneiro, né? Tenho lua. A minha mãe tem lua em Carneiro também. Você acha que você foi essa mãe que, tipo assim, não, a lua em Carneiro, eu acho que assim, se eu sinto alguma coisa, eu brigo. Eu brigo pra educar. Você acha que você ligou esse modo? Olha, é assim, eu acho que quando nós passamos a ser mães, fisicamente há um montão de coisas que acontecem, inclusive as hormonas mudam todas e nós ficamos muito mais sensíveis do que aquilo que éramos antes. E é exatamente para poder cuidar de um bebê, porque um bebê não fala, não é? Então se a mãe não tiver sensibilidade, ela não consegue perceber o que é que ele precisa, as chances de ele conseguir sobreviver, agora nem tanto, mas aqui há muitos anos atrás, eram muito reduzidas. Então a mulher, quando engravida, ela começa a ter hormonas que lhe trazem esta sensibilidade toda, para ela poder cuidar melhor do seu bebê, para ela poder dar a luz e dar continuidade para que a criança possa ser mais um ser humano, não é? E eu acho que essa mudança hormonal é uma coisa que a nossa sociedade esconde muito, porque para as pessoas gravidez não é nada, gravidez é um estado normal, igual a todos os outros, okay? Só tem uma criança, acabou, não é? E não é assim. Essa foi a minha grande aprendizagem, porque eu sou muito racional. Eu tenho um Vênus em Virgem na casa 4, portanto, gosto muito da coisa bem explicadinha. E sempre fui muito assim, e também a minha mãe também me passou muito essa energia. E então quando fui mãe, eu fui explorar o outro lado, o lado da sensibilidade, que eu não tinha de explorar até ali. Então para mim foi tudo novidade, porque foi assim, tipo, tudo que eu não tinha explorado em 29 anos eu tive que explorar em 2 ou 3 meses, okay? Então foi muito intenso e eu tive muita dificuldade em conseguir lidar com isso. Agora, uma das coisas que eu digo a todas as mulheres que vêm ter comigo, que dizem que estão grávidas e que estão a ter algumas dificuldades em lidar com a gravidez, é exatamente isso, a gravidez é um estado maravilhoso, é tipo um curso, nós vamos aprender a lidar com a sensibilidade. Principalmente quem tem algum género de profissão ou ligação com a espiritualidade, a gravidez é uma coisa espetacular, porque vai-nos aumentar os sentidos e nós vamos ficar muito mais sensíveis e vamos receber muito mais informações e vamos estar muito mais sintonizados com esta coisa do oculto e etc, do que aquilo que normalmente estaríamos, né? Aliás, até há mulheres que têm traumas que vêm à tona quando passam a ser mães, okay? Daí responder um bocadinho à tua pergunta, que é, nós não controlamos muito bem quem nós somos quando somos mães, principalmente quando a criança nasce e os primeiros meses. É uma mudança tão radical, física, no nosso corpo, seja porque engordamos ou porque temos uma barriga, mas também hormonalmente falando, né, as hormonas do nosso corpo. E isso é uma coisa que é tão difícil de controlar que nós temos atitudes que às vezes não nos conseguimos reconhecer. Porque é que nós fizemos aquilo? Porque é que nós temos aquelas atitudes? É muito estranho. Quando olhamos para trás e pensamos, tipo, como é que eu pensei aquilo? Como é que eu fiz aquilo? Okay? É difícil nós entendermos. Mas sim, temos esta questão da super proteção em relação ao bebê, porque está no gene, não é? Está na nossa raça, já vem de trás, a criança tem que sobreviver, não é? E agora é igual ao Lito, agora as crianças ficam em casa, não há grandes problemas, mas aqui há muitos anos atrás as crianças sofriam ou podiam sofrer algum tipo de ataque, não é? Seja inimigos, animais, seja o que for. Então a mulher vira uma leoa autêntica quando engravida, porque ela tem que proteger, e é uma coisa instintiva, ela tem que proteger a sua cria, ela tem que estar ali para ela, e depois, principalmente para as pessoas que são muito irracionais e muito exigentes, como é o meu caso, não é? É aquela coisa porque eu tenho que ser uma mãe perfeita, porque eu tenho que fazer tudo certo, e aliás a nossa sociedade também nos impinge um bocado essa ideia, não é? Que a gente tem que fazer tudo ali muito direitinho, temos que ser certinhos e tudo, não é? E depois quando nós não conseguimos estar à altura desse grau de exigência, é tipo Capricórnio, não é? Quando não conseguimos estar à altura daquela exigência, começamos a achar que começamos a flipar, ficamos meio maluquinhas e temos assim atitudes um bocado, daí o facto de dizer está a entrar um bocado em depressão, porque como tu dizias, eu tenho uma lua em Áries, mas está na casa 10, que é a casa do Capricórnio. Então, a exigência, eu tenho que fazer e tenho que fazer bem feito. Então, como eu não estava à altura do que eu queria, comecei a flipar, comecei a ficar assim um bocado mais deprimida, digamos assim, não é? Mas sim, eu concordo com essa tua ideia de que as mulheres mudam muito quando ficam grávidas, mas também nós, mulheres, neste momento, não sabemos lidar com a gravidez. São raras as mulheres que têm esta questão natural, porque é tudo tão vedado, a gravidez é vista como uma coisa tão normal
Depois até acabamos por perder a beleza da questão do aprender a sensibilidade, do descobrir outra mulher dentro de nós, do cuidar de uma criança, não é? Como eu costumo dizer, eu não acho que ser mãe é aquela coisa do agora vou meter a criancinha debaixo do braço, não é? Eu acho que, assim... Você está passando o seu conhecimento, né? Sim, exato, é isso, é a ideia é mais um membro que entra dentro do clã. E nós vamos receber um membro e vamos ajudá-lo a que ele também faça parte do clã e contribua para que o clã continue a perdurar, não é? Cresça e seja cada vez melhor. Esta é a minha ideia de filhos, okay? Por isso, na altura, encaixar esta sensibilidade toda não foi muito fácil. Acredito que a tua mãe também tenha sido a mesma coisa, deve ter sido assim. A minha filha também tem lua em Escorpião, por acaso. Tem lua em Escorpião. Na casa do touro, mas é em Escorpião. Que legal, lua em Escorpião. Por isso compreendo perfeitamente. Eu fico pensando assim, se minha mãe soubesse de astrologia, ela ia saber lidar melhor comigo, porque a lua em Escorpião, pra você ter uma ideia, quando eu era nenenzinho tinha uns 3 anos de idade, eu morava em Ubatuba, né, que é litoral. E eu me perdi na praia. E eu lembro do exato momento da minha mãe me colocando na praia, falando para eu olhar para ela. E várias coisas, lembranças que eu tenho. E depois que eu vi que a lua escorpião, ela consegue gravar muita coisa. É profunda, sim. É muita coisa. Tem tanta coisa que às vezes eu acho que tem coisa que eu lembro que é de outra vida. Porque eu já conversei com alguém, assim, às vezes do nada, alguém chega em mim, a gente conversa e eu falo coisas, dou conselhos, que eu falo, gente, de onde eu tirei isso? Porque eu nunca li sobre isso. Eu nunca li sobre isso, nunca vi nada sobre isso e eu tô falando isso. E é um conselho bom, viu? Porque às vezes eu penso assim, eu até vou guardar isso e eu quero ser diretor e roteirista de cinema. É o meu sonho de vida, assim, é pra lá que eu tô indo, sabe? E eu penso assim, eu até brinco, eu vou anotar isso porque eu vou colocar num filme, ficou muito bom. E é original, mas é sobre mãe, eu acho muito, muito legal isso que você fez. Você buscou mais o seu ascendente em câncer, né? Já nasceu com um acolhimento, assim, um carinho de cuidar. E, bom, você é mãe, eu quero cuidar da melhor forma possível, né? Sim, sim, depois às vezes também exageramos um bocadinho. Não, mas a sua filha escolheu isso antes de nascer. Sim, verdade. Tinha que ser. Não, mas agora também estavas a falar uma coisa interessante em relação a essa situação de... às vezes parece que nós temos assim um canal direto com qualquer coisa lá em cima. E a informação é descarregada, é o download da informação dentro da nossa cabeça. Isso também me acontece e eu descobri isso principalmente quando comecei a fazer consultas de astrologia. Porque eu olhava para os mapas, eu dizia aquilo que tinha aprendido, mas depois também vinha muita coisa dentro de mim que eu não fazia a mínima ideia de onde é que aquilo estava a vir, mas que fazia todo sentido e, que era mesmo, e quando as pessoas punham em prática resultava, que ainda era mais fixe ainda, não é? E depois das consultas passei para as aulas e dar aulas de astrologia e acontece exatamente a mesma coisa. O ensinar astrologia é a mesma coisa. Eu às vezes, se um aluno faz-me uma pergunta qualquer e eu dou uma resposta, eu às vezes nem sei, imagina, às vezes um aluno faz-me uma pergunta e eu fico assim, ok, o que é que eu vou responder a isto? Mas depois a minha primeira frase é sempre, vamos pensar juntos. Se, então, eu vou na lógica, mas de repente começo a falar e dou uma resposta e fico a pensar, que engraçado, nunca tinha pensado nisto desta maneira, está a giro, esta ideia está engraçada e tal. Mas eu também acho isso, e concordo contigo, assim, eu acho que nós vimos, não sei se será propriamente uma questão de outras vidas, okay? Mas eu acho que nós vivemos experiências que ficam guardadas, alguns, sei lá, uma consciência universal, uma consciência maior, pronto, chamo-lhe a consciência cósmica, okay? Que é assim que eu gosto de chamar. Mas fica lá guardado, e é quase como se cada um de nós tivesse uma gavetinha dentro dessa consciência cósmica, como se fosse uma biblioteca e cada um tem uma gavetinha com a sua informação lá dentro. E depois nós podemos aceder à informação de outras pessoas se nós quisermos, mas temos que ter capacidade para, ou pelo menos temos que nos proporcionar para isso, okay? Porque a informação, eu não acho que seja toda nossa, eu acho que ela vai ser acumulada num sítio, há quem chama os registros acásticos, ou seja lá o que for, não é? E depois nós vamos lá beber da informação quando precisamos e quando queremos, porque senão vivemos muito mais dentro do nosso mundinho, a nossa personalidade, e somos assim e pronto, e não há nada a mudar, que é o maior erro que existe à face da Terra, as pessoas acharem que são assim e que não têm nada que fazer, não têm nada que mudar, e depois acabamos por nos limitar. Mas se nós percebêssemos que a vida que nós vivemos é uma vida de evolução,
como acontece, por exemplo, quando um bebê é pequenino e depois ele primeiro começa a gatinhar, depois já começa a levantar-se, depois já começa a tentar andar, depois já consegue andar, não é? Este crescimento que nós temos quando somos pequeninos, depois devíamos continuar, não é? Normalmente vamos para a escola, desenvolvemos a capacidade intelectual, mas quando acabamos ali a universidade, para quem lá chega, parece que morremos para o mundo e depois já só nos dedicamos a trabalhar e não fazemos mais nada, e há tanta coisa que nós podemos continuar a fazer para desenvolver os nossos potenciais. E se nós não fizermos isso a bem, porque nós queremos, vem o universo, tem que interferir, que é para nós evoluirmos, não é? Então lá vêm os problemas, vêm as situações, os desafios de vida, para nós termos que fazer a evolução. Por isso é que a minha frase de eleição, que toda a gente me ouve sempre dizer, que eu acho que é a máxima de tudo, que é: nós estamos aqui para evoluir e todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução. Sim. Por isso qualquer coisa que a gente viva é sempre para causar a evolução, avanço, aprimorar do nosso ser, não é? E você já assistiu um vídeo chamado The Egg? Não, ainda não. Eu vou te mostrar, que fala sobre isso. É um vídeo curtinho, é 5 minutos, eu vou mandar pra você depois. Sim. E ele fala isso que é um... Eu vou dar um spoilerzinho. Um homem morre e ele começa a conversar com um ser que pode ser Deus. E ele fala exatamente isso, que nós viemos para amadurecer. Você falou agora, me fez lembrar desse vídeo. E que todas as nossas experiências é como se, quando a gente voltar para outro lugar, que eu não sei qual vai ser, a gente meio que, é como se fosse um dedo na água. Eu vou te mandar, daí eu vou também postar aqui embaixo para as pessoas que quiserem. Sim, por verem também. É muito bonito, é muito fofo. E ele fala que a gente está todos conectados, de uma forma que é bem legal. Que daí eu vou deixar pro vídeo. Exato. Sabes que há muitas pessoas que pensam, aliás, a ideia geral que nós temos é, tipo, quando o bebê nasce, há assim, tipo, um raio qualquer, alguma coisa e uma alma que vai encarnar, não é? E depois vive a vida, e depois quando a gente morre, novamente uma alma que vai desencarnar. As pessoas têm essas ideias. Eu tenho uma visão um bocadinho mais científica, okay? Eu acho que tem a ver com o nosso DNA, já vem do nosso DNA e passa-nos, é-nos passado pelos peixes, não é? O óvulo e o espermatozoide que se juntam, e depois a partir dali toda a informação está contida só naquelas duas essências, digamos assim. E a partir dali é o desenvolver disso, enquanto a criança se está a formar, e quando ela nasce é ela própria que vai continuar o desenvolver daquele DNA que lhe foi legado pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, pelos bisavós, não é? Toda a gente por ali fora. Eu vejo mais assim, e não propriamente aquela coisa do encarnamos e desencarnamos, não. É a continuidade dos genes, a evolução desses genes. Eu acho uma visão mais científica, obviamente, mas acho que para mim faz mais sentido dessa forma. É engraçado, parece que a gente nunca vai saber tudo, né? Porque eu acho que a ciência fica tentando... eu acho muito legal uma vez um vídeo, não sei se você conhece a Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. Sim, conheço. Eu sou apaixonado. Fantástico. Às vezes eu choro escutando os vídeos dela. E ela, uma vez ela falou que é uma coisa que é real. A gravidade já existia antes do homem descobrir. Não significa que né, tem muita coisa que existe e o homem não descobriu ainda, e talvez algumas nem... Tem o conhecido desconhecido, o conhecido e o desconhecido desconhecido. Tem coisa que a gente nunca vai saber, que a gente nunca vai, nem vai procurar saber, né? Eu achei isso muito legal, descobrir, essa vontade de descobrir. Eu acho que despertou muito mais também nesse Urano em Touro. Eu acho que tirou todo mundo do chão, né? Sim, verdade. É assim, nós temos uma série de acontecimentos importantíssimos que ocorreram e que ainda vão continuar a ocorrer. O Urano em Touro foi muito importante, o Quirón em Carneiro também muito importante. Eu vi que você lançou um vídeo, vou até colocar aqui aqui no vídeo para as pessoas verem, de Plutão em Aquário. Plutão em Aquário. Mas isso ainda é seguir. Antes disso ainda tivemos em 2020 o Saturno, o Plutão e o Júpiter em Capricórnio. Foi brutal. Aliás, nós vimos, não é? Toda a gente sabe o que aconteceu em 2020, não é preciso estar a dizer, não é? E depois também muito importante, no meu entender, é a conjunção do Saturno com o Júpiter no primeiro grau de Aquário, o ano passado, no início de 2021. Sim, 0 graus. E o Júpiter... E daqui a pouco vai entrar também vai passar o Plutão. Plutão, exatamente. Em março de 2023 entra Plutão exatamente no mesmo sítio onde eles estiveram. Para mim, eu acho que as datas até agora, além deste ano também termos
a quadratura entre o Saturno e o Urano, que reforça a ideia do Urano em Touro, que falavas há bocado, desde 2018, que traz aqui uma visão, ou melhor, duas visões completamente diferentes, o passado e o futuro, não é? Saturno e Urano. E depois é a necessidade de encontrar uma terceira visão que não é nem só do passado, nem só do futuro, mas sim a conjunção das duas. E que nos permite olhar para trás e dizer, ok, aprendemos alguma coisa, vamos pôr em prática, mas não podemos ficar só no que aprendemos, temos de trazer novas aprendizagens, que é para continuar a evolução, não é? Para mim é muito interessante essa passagem também agora aqui desta ligação do Saturno com Urano. E depois agora o Plutão em Aquário também vai ser muito giro. E depois, para mim, é assim, há várias outras mudanças importantes, né? Por exemplo, também em 2023, uma mudança importantíssima é o Saturno a entrar em Peixes. Né? Sendo que nós já tínhamos tido o Júpiter em Peixes anteriormente, o ano passado, não é? E ainda vamos ter agora. Vai voltar um pouquinho, né? Até dezembro vai ser o fim, sim. E uma das coisas que eu sempre explico, agora já estamos a falar de astrologia, desculpa, entrei logo, não é? Mas uma das coisas que eu explico sempre às pessoas que eu acho que é muito importante, que é, se no verão de 2021 e no início de 2022 tiveram alguma desilusão, seja lá do que for, relacionamentos, trabalho, financeiro, blá blá blá, alguma desilusão, é importante perceberem o que é que aquela desilusão lhes quer dizer, porque é que elas viveram aquilo, o que é que elas estavam a sonhar, que não conseguiram atingir, mas que não é para desistir do sonho, é só para pensar, ok, não estava no caminho certo, mas se eu mudar de caminho eu consigo atingir o meu sonho. Sim. E agora, quando chegarmos ao fim deste ano, o Júpiter volta agora a partir de outubro, o Júpiter volta outra vez a entrar em Peixes, a última vez, e vai nos dar a oportunidade de nós termos a luz e pensar, ok, já sei, então é por aqui que eu devo ir. Aquele caminho não era certo, mas este caminho já vai passar a ser, então eu vou conseguir alcançar o meu sonho se eu seguir este caminho e começar, digamos assim, tipo a planear, a organizar. Porque depois, no próximo ano, acho que em março, se não me engano, 2023, quem entra em Peixes é o Saturno. E o Saturno não é sabedoria como o Júpiter, o Saturno é estrutura. Então ele vai nos ajudar a pôr em prática aquilo que nós planeamos, aquilo que nós pensamos primeiro, para conseguirmos atingir o nosso sonho. E o Saturno vai estar em cima de Peixes desde 2023 até 2026, que é muito tempo. Então vai-nos ajudar, ao longo destes anos, 23, 24, 25, 26, vai-nos ajudar a conseguirmos solidificar o caminho que nós precisamos para atingir os sonhos. Quando chegarmos a 2026, o Saturno vai fazer uma conjunção com o Neptuno, que já está em cima de Peixes desde 2011. E, portanto, 2011 foi a altura em que começou a despertar em relação à espiritualidade, em relação aos sonhos. Eu não gosto de ver Peixes só como espiritualidade. É tipo, espiritualidade é intuição, não é? Mas Peixes também é inspiração. Por exemplo, o lado artístico, as coisas mais belas da vida, não é? A conexão não é mesmo com o algo superior, mas para criarmos uma coisa bonita, não é? Uma coisa assim diferente, não é? O artístico, não é? E então, se as pessoas... Desde 2011 já começamos a trabalhar esta ideia da sensibilidade, da ligação com o divino, quer seja para o espiritual, quer seja para o artístico. Quando Saturno entra em Peixes, sim, primeiro foi Júpiter que deu a sabedoria, não é? Vai acabar agora, mas quando Saturno entra em Peixes dá-nos a estrutura para nós conseguirmos realmente fazer uma conexão, digamos que assim, tipo correta ou funcional com o divino, porque não interessa a gente fazer uma conexão com o divino se depois não trazemos nada para cá, não é? Só fomos lá, viajamos, fizemos a viagem astral, mas depois não resulta nada na nossa vida, não faz sentido, não é? A ideia é trazermos alguma coisa e pôr-nos em prática, não é? Então esse Saturno vai nos ajudar a pôr em prática. E por isso, se nós não percebermos o que é que o Neptuno desde 2011, o Júpiter o ano passado e este ano, se não percebermos o que é que eles nos quiseram ensinar, quando vem o Saturno é tipo deadline, ou vais, não é? Então pode ser mesmo uma desilusão ainda maior do que aquela que o Júpiter nos causou, só para nós percebermos que não estávamos aí no caminho certo, que não estávamos a pôr os nossos sonhos em prática. Algumas pessoas, se calhar, acham que nem sequer têm sonhos. Aquele tipo de pessoas que trabalha e ganha o dinheiro ao fim do mês para pagar contas e não pensam em mais nada. Essas pessoas vão sofrer muito com o Saturno em Peixes, porque o sonho delas estava esquecido e ele vai obrigá-las a ter que ir lá buscar o sonho, vai obrigá-las a ter que aprender como é que põe em prática e a praticar. Vai ser mais duro. E depois, como eu dizia, em 2026 o Saturno encontra o Neptuno, ou seja, o divino e o terreno, os dois juntos,
E juntinhos eles saem de peixes e entram em carneiro, a 0 graus de carneiro. É meio que vai recomeçar tudo. Exatamente. E aí nós vamos poder ver os resultados daquilo que nós tivemos a trabalhar anteriormente. O primeiro sonho, depois o caminho para chegar ao sonho, depois o praticar o caminho para chegar ao sonho e depois a realmente atingir o sonho. Sim. E é engraçado, o segredo de tudo que você falou é estar consciente, né? Quando a gente está consciente, ó, vai vir chuva aqui, vai ter um dia de sol, então vamos tirar o melhor. E uma coisa que eu ouvi uma vez, eu conheci um astrólogo lá na Itália. Inclusive eu vou tentar fazer um episódio com ele. Que ele falou que a astrologia é a última magia deixada pelos deuses. Porque quem conversa de astrologia, sabe de um aspecto no Brasil, é o mesmo aspecto. O Mercúrio em Touro no Brasil é o Mercúrio em Touro na Itália, é o Mercúrio em Touro no Japão. Então é uma língua que, tipo assim, você que é de Portugal consegue explicar para o mundo inteiro, ou você consegue... todos falam a mesma linguagem. Exatamente, né? É o astronautas que eu chamo. Mesmo para todo mundo. Então, o que você está falando serve, qualquer um do mundo pode ver. É legal que não tenha essa separatividade que muitas vezes a religião traz. Exato. Eu falo para muitas pessoas, a astrologia não é religião. Então não tem, acho que você já viu muitas pessoas com preconceito, com Áries é briguento, Escorpião é perigoso, Gêmeos é falso. Não tem isso, tem o polo negativo, o polo positivo, depende do grau de evolução, é muito variável. Então a astrologia não é para... A religião é uma coisa, a astrologia é outra, para você não ter esse preconceito sobre as coisas. Conhecer alguém é uma nova oportunidade que o universo está trazendo para você. Exatamente, olha, eu também concordo muito com essa ideia que tu passaste agora, que eu chamo-lhe a teoria do espelho, que é quando nós atraímos alguém para nós, principalmente se nós não gostamos da atitude da pessoa, ou da maneira de ser da pessoa, nós temos que perceber porque é que eu atraí esta pessoa para mim e o que é que eu tenho para aprender com esta pessoa. Porque, por isso é que o mapa astral, apesar de nós sabermos que quem está no centro é o Sol, não é Terra, não é? E os planetas é que giram à volta do Sol, mas o mapa astral, quem está no centro é a pessoa, é o ser. Então eu não posso pensar, eu atraí esta pessoa, ela é que é má. Não, porque é que eu atraí esta pessoa? O que é que eu tenho para aprender com a passagem desta pessoa na minha vida? Então imagina, se eu atraio um escorpião, em vez de eu dizer, escorpião é perigoso, não, eu paro para pensar, onde é que eu não estou a transformar na minha vida e devia estar? Por isso é que eu estou a atrair um escorpião que me vai obrigar a ter que fazer essa transformação. Okay? Para mim essa é muito... Então o outro é o meu espelho, mas é o meu espelho no que eu tenho que fazer. Não é no que ele... Eu não tenho nada a ver com ele. Claro que eu também sou o espelho do outro, obviamente, ele também tem alguma coisa para aprender comigo, não é? Mas isso ele que se entenda com o universo, eu tenho a minha parte para fazer, não é? Se cada um for consciente, se falavas na consciência, para mim isso é a palavra-chave. Se cada um for consciente da sua vida, daquilo que tem para aprender, em cada pequenino aspecto que vai vivendo, sei lá, vai ao supermercado, está lá o pessoal toda à pancada por causa de qualquer coisa e aquilo irrita-nos, o que é que nós paramos para pensar? Ok, se isto está muito acelerado, se as pessoas estão muito nervosas, onde é que eu estou a precisar de trazer um bocado mais de aceleração para a minha vida, um bocado mais de movimentação, não é? Então, em vez de condenar, aprendemos com as coisas. Isso eu aprendi com você em algum vídeo seu, que você fala assim, o que tem de mais, eu acho que foi um dos primeiros vídeos que eu assisti seu, o que tem de mais no outro é que está faltando em mim. Exatamente. O que está faltando no outro, eu tenho demais. Então é uma relação de... foi num vídeo seu mesmo. Aprendizagem, exatamente, é isso. Imagina que era este tipo de ideia, se realmente fosse discernido, não é? Se toda a gente soubesse isto, porque realmente, repara, como eu dizia há bocado, nós estamos aqui para evoluir, as experiências que vivemos são para a nossa evolução, não é? Por isso, esta é a frase mais imparcial que eu conheço, ou seja, toda a gente se encaixa como autor da sua vida. Se não é autor, pelo menos é observador e tenta agir de maneira a poder aproveitar as experiências que vêm ter. Agora, imagina o que era se toda a gente pensasse assim, onde é que nós já não estávamos em termos evolutivos? Mas olha, não havia guerras, não havia nada, porque as pessoas paravam para pensar, mesmo os países paravam para pensar, porque é que eu estou a atrair este país a fazer alguma coisa à minha? Para ter alguma coisa para aprender com ele. Então, desenvolvíamos capacidades que íamos suplantar a situação, entretanto os outros equilibravam a energia, não é? Os outros passavam a ter um bocado mais de respeito por nós e já não nos faziam aquilo. Então, para mim este era tipo meu sonho, por isso é que para mim a astrologia é brutal e eu dedico toda a minha existência quase, não é?
a levar esta mensagem, esta ideologia ao mundo, porque eu acho que é a ideologia mais parcial que pode existir, e eu como balança gosto destas coisas da justiça e do equilíbrio, não é? Então é essa coisa se toda a gente entender isto, o mundo é um mundo melhor, basta só isto, mudarmos a mentalidade das pessoas, não é preciso, darmos-lhes as ferramentas para elas próprias gerirem a sua vida, e não sermos nós a gerir os outros. Por exemplo, olha, uma coisa fantástica que eu gosto muito, fazer consultas com brasileiros. Porquê? Porque os brasileiros sabem alguma coisa da astrologia. Quase toda a gente sabe. Pelo menos os signos, eles sabem. Então, nós estamos a falar com a pessoa e podemos falar o tal astrologuês que estávamos a falar há bocado, não é? Eu falo a linguagem astrológica, a pessoa entende-me e a maneira como ela percebe o que eu estou a explicar e a visão que eu lhe estou a passar do acontecimento que está a haver na vida dela ou da situação que ela tem problemática, ajuda tanto quando ela entende a linguagem que eu falo também. Que é muito maior a rapidez do resultado que ela pode ter. Enquanto que se a pessoa não perceber nada, eu até podia enganá-la se eu quisesse, eu por acaso não faço isso, mas há muita gente que pode enganar. Quanto mais nós sabemos esta linguagem, mais nós ficamos atentos e percebemos, tipo, espera aí, esta pessoa está-me a dizer para eu me separar, mas isto não é assim, agora vamos lá separar, não. Primeiro tem que haver aqui um fundamento, eu tenho alguma coisa para aprender com isto, então, percebes? Ou então, está-me a dizer para eu vender a casa, não, mas porquê que eu vou vender a casa? Não, eu primeiro tenho que perceber o que é que eu tenho para aprender com a situação antes de vender a casa. Percebes a ideia? Ou sair de emprego. Porque às vezes nós vamos a fazer consultas com pessoas, astrólogos, tarólogos, whatever, tanto faz, não é? E as pessoas dizem-nos com muita certeza, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Mas não nos explicam porquê. E não a gente fica, vai, faz e depois não dá certo, ok? Foi a culpa do astrólogo. Não, a pessoa é que precisa de aprender primeiro a linguagem da astrologia, para ela própria poder também compreender o que é preciso fazer. Porque às vezes o astrólogo até diz coisas muito acertadas, mas como a pessoa não percebeu a base da atitude, simplesmente vai e faz, depois não tem o resultado porque ela não teve a consciência, não evoluiu nesse sentido, ok? Então não fez, a aprendizagem não serviu para ela evoluir, serviu para ela fazer aquilo que lhe disseram para ela fazer, o tal dogma que falavas há bocado, não é? Então não funciona. Por isso, para mim, eu acho que é aprender astrologia, a base, não é preciso muita coisa, a base é essencial. É essencial para nós prestarmos atenção àquilo que está acontecendo à nossa volta, para entendermos as coisas. Então, principalmente quando nós, como tu, né, seguimos vídeos de pessoas que fazem previsões, né, para semanais, etc., para nos ajudar, é muito mais fixe quando nós entendemos a linguagem e podemos perceber o que eles estão a falar e depois pomos em prática, né, que nos ajuda imenso na nossa vida a tomar decisões, a entender porque é que aquela coisa nos está a acontecer e assim. Por isso é que eu ainda faço vídeos para o YouTube todo, o Santo Sábado e o Santo Domingo, até eu vou fazer vídeos para toda a gente. Não é para eu faço para mim. Eu faço para mim, porque eu própria também preciso de estudar, não é? Preciso saber o que é que está a passar para estar dentro do assunto, então aproveito, já que tenho que estudar para mim, faço os vídeos para os outros e assim aproveito e também fico com a sabedoria. E muitas vezes eu vejo os meus vídeos. Eu quando tenho alguma situação, eu penso... Isso é muito importante, eu acho. O que é que a Ana Macieira disse esta semana que eu já não me lembro? Eu vou lá espreitar o vídeo. Porque, e sim, bate sempre, está-me sempre lá a dizer qualquer coisa. Eu, pois é verdade, é Plutão não sei onde, essa turma não sei o quê. Pois já me estava a esquecer. É meio que o seu bloco de notas também, né? É o seu bloco de notas, que você vai vendo... É muito engraçado que você falou, esse bloco de notas, que eu escrevo um blog... meio que pra mim, só nem divulgo, desde 2008. E depois de muito... Só que, tipo assim, a minha primeira postagem foi assim, eu tava me questionando por que eu ia escrever. Eu não queria divulgar, mas eu tava escrevendo pra alguém, eu sentia que tava escrevendo pra alguém. Depois de muitos anos, eu fui ler a primeira postagem e eu percebi que eu tava escrevendo pra mim. Pra mim, exato. E daí eu comecei a fazer consciente isso, ó, Gael do futuro. Isso. Olha, então ficou mais legal o tempo. Muito bom. Sabe, olha, conheces aquele filme O Avatar? Sim, preciso terminar. Você acredita que na outra entrevista ela falou desse filme? Então pronto, já é qualquer coisa também. Sim, mas olha, eu acho muito interessante porque o personagem principal, não é? Humano, ele vai viver experiências naquele tal corpo que é o Avatar, não é? E quando ele regressa, ele é obrigado a fazer vídeos para relatar o que é que aconteceu. E há uma altura que ele está assim a dizer, mas para que é que eu estou aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? E alguém que chega e diz-lhe, não, tu tens que fazer isto porque é muito importante. Isto vai ser o sumo, ou seja, vai explicar tudo o que tu viveste e vai nos dar dados suficientes para nós sabermos como é que devemos agir futuramente. Então isso, agora fizeste-me lembrar esse filme do Avatar, que é real, e acho muito importante nós guardarmos as informações daquilo que estamos a viver
Estás a dizer, não é? É quase como se o Gael do presente estivesse a falar para o Gael do futuro. De maneira que daqui por uns anos voltas a ouvir isto e pensas, ok, ainda bem que eu deixei aqui este post para não me esquecer. Sim, e tem post que eu fico reclamando que nem lá eu registrei a morte quando minha avó morreu, eu fiz um post, escrevi um poema, eu sou toda taurina, assim. E daí às vezes eu leio uma postagem de algum problema que eu tava tendo, eu falo, gente, pra mim, quando eu tava escrevendo sobre esse problema, era o fim do mundo, e não foi. E não vai ser o problema de agora, eu tô achando que é o fim do mundo, mas não vai ser, vai tudo se resolver, e isso é muito bom, é uma terapia com você mesmo, né? Exato. Eu também tenho uma coisa desse género. Eu, quando era mais novinha, numa aula de trabalhos manuais, nós fizemos um livro, mesmo um livro, com páginas em branco. E eu olhei para o livro e pensei, olha, vou começar a escrever aqui coisas que eu acho que são interessantes para mim, que me vão acontecendo. E comecei a escrever. E na altura, depois deixei durante um período de escrever e depois, entretanto, encontrei o livro e resolvi escrever. Então, nessa altura que eu voltei, uma segunda vez que voltei a escrever, eu não estava contente com o meu trabalho. Devia ter para aí, sei lá, 20 e tal anos, pronto, era novita ainda. E eu escrevi lá, pois, eu não gosto do que estou a fazer, mas agora é muito tarde para mudar. Uns anos mais tarde, aquele livro voltou outra vez às minhas mãos, andava a fazer arrumações, encontrei, eu li aquilo e eu pensei, credo, eu já mudei para aí 3 vezes de trabalho depois de ter escrito isto. É muito giro, como nós temos consciências que não é, ou seja, não é, o que nós estamos a pensar naquele momento é fruto da experiência que nós temos e da sabedoria que nós temos, mas entretanto depois vivemos outras experiências, temos outra consciência, temos outra sabedoria e começamos a ver as coisas de maneira diferente, não é? Que é espetacular. É você evoluir a partir de você, né? Tipo assim, é você olhar pra Ana lá de trás e falar, ó, e você ser cada dia melhor, através de você, não tipo assim, baseando naquele, uma vez eu ouvi num filme uma frase assim, eu quero não ser melhor que você, eu quero crescer. Se o seu foco for crescer, é a partir de mim. Sim, né? As pessoas, se cada um do ser humano tomasse consciência disso, não ficava se baseando no... Que nem você falou, quando você foi mãe, a sociedade espera alguma coisa de você, é sempre alguma coisa esperando alguma coisa de você, e você acha que tem que responder para todo mundo. Você não tem que responder para ninguém. Você tem que responder para você, o que você deve... Acho que a ligação que a gente tem que ter é amor, compartilhar amor. Se alguém chegar em você, pedir conhecimento, porque eu acho que um grande segredo que você deve ter passado é que quando você sabe, o interruptor do quarto é ali, então eu vou acender para ele. E às vezes a pessoa tem que ter a experiência dela descobrir, né? Tipo assim, ou tirar o orgulho dela chegar em você e perguntar. Você entendeu? Mas o grande segredo de saber é você, tipo, cada um tem seu tempo. Você entendeu? Mas você tá ali ensinando com o seu canal e cada um chega em você em um momento da vida. Mas é um momento que você... Com certeza eu falo isso com toda certeza, que seus vídeos já me ajudaram em algum momento da minha vida. Iluminou... O que você falou pra mim de que o outro tem de mais, eu tenho de menos, isso eu já falei para vários amigos e veio através de você. E eu tenho certeza que algum amigo deve ter passado em algum momento e você é aquela coisa, você me iluminou um pouquinho, eu iluminei um pouquinho e você iluminou várias outras pessoas e assim eu tenho certeza que esse mundo ainda vai ser muito bom. Eu tenho fé no mundo, sabe? Eu acho que o mundo precisa de pessoas com fé. Sim, verdade. Mas sabes que isso que estás a dizer tem muito a ver com a ideia do Plutão em Aquário. Aliás, tem muito a ver com a ideia da era do Aquário. Okay? Só contextualizar só para quem está lá em casa para perceber. Uma era é um período de mais ou menos 2.000, 2.500 anos. Okay? Explica para a gente, cara. E durante estes 2.500 anos, mais ou menos, o Sol, cada vez que ele dá a volta ao zodíaco, aliás, é ao contrário, nós é que damos a volta ao Sol, não é? Mas pronto, mas para nós astrólogos, cada vez que o Sol, cada vez que é um novo ano, imagina, passagem de ano, não é? Um novo ano, o Sol volta a estar no mesmo sítio onde ele estava o ano anterior, e o ano anterior, o ano anterior. Só que cada vez que nós comemoramos um novo ano, o Sol está ligeiramente mais à frente do que aquilo que ele estava anteriormente, pela rotação dele. Por isso é que nós temos os anos bissextos, ou os anos não bissextos, ok, pronto, para conseguirmos a cuidar. Claro que as pessoas não sabem isto porque há outras explicações, não é, científicas, mas astrologicamente falando é assim. Então, cada vez que o Sol chega, digamos que assim, tipo, atrasado um bocadinho em relação ao ano anterior,
quando passamos 2.500 anos, o atraso do Sol deu um signo completo. Imagina, se ele este ano chegou a 1 grau, no próximo ano vai chegar a 29, depois vai chegar a 28, depois vai chegar a 27, 26, 25, chega a uma determinada altura em que ele volta outra vez a estar a 1 grau, mas é do signo anterior. E isso dá uma era, ou seja, se nós estivemos na era que tinha a ver com o peixes, inicialmente, ok? Aliás, há 2000 anos atrás, que foi o nascimento do Cristo, não é? A era de peixes. Está tudo a ver com cristianismo, com religião, com o símbolo do ama ao outro, como amas a ti próprio, os sonhos, aquela coisa do Deus vai nos salvar e depois deixa de ser Deus e passa a ser o governo, vai nos salvar, os médicos vão nos salvar, os professores vão nos salvar e toda a gente. É fora que está a solução. E agora estamos a transitar para entrar numa nova era, que é a era do Aquário. E esta era do Aquário, nós deixamos de ter um Cristo, que é aquele que normalmente é sempre crucificado porque tenta mostrar aos outros aquilo que eles não conseguem ver, e passamos a ter muitos Cristos. Então todos nós somos o Cristo que vamos mostrar a nossa identidade, quem nós somos, não é? Aliás, o oposto a Aquário é Leão, e o Leão é aquele que tem a sua grande identidade, não é? Aquele que mostra e brilha e não tem vergonha, não tem coragem para se mostrar quem ele realmente é. Então, a era de Aquário vem trabalhar isso, vem trabalhar cada um de nós mostrar aquilo que ele é, porque inspira outras pessoas a também melhorar e elas próprias também a mostrarem quem elas são. E cada vez mais nós somos um todo, verdade, somos todos juntos, todos unidos, não é? Mas cada um tem a sua individualidade e cada individualidade contribui para a evolução do todo, não é? E isso para mim é o expoente máximo ligado com esta questão da era do Aquário. E quando nós tivemos o ano passado, início de 2021, o Saturno e o Júpiter em conjunção no início do Aquário, já começou toda esta ligação, porque para trás, o 2020 com o Saturno, o Plutão e o Júpiter em Capricórnio foi o quebrar dos medos, foi aquela coisa do se sobrevivemos a isto, conseguimos sobreviver a qualquer outra coisa. Portanto, deixamos de... Assim, claro que há muitas pessoas que agora passaram a ficar com medo, não é? Mas nós sabemos que enfrentamos aquilo e demos a volta, portanto, a nossa autoestima em termos de mundo, em termos de planeta Terra, é melhor agora do que aquilo que era antes, porque nós agora começamos a perceber que, ok, temos que estar com atenção, mas nós conseguimos superar as situações, ok? E então, primeiro foi essa coisa de quebrar dos medos, depois entra Saturno e Júpiter em Aquário em 2021, agora em 2023 vai entrar o Plutão em Aquário também, e os outros dois já saíram, não é? E vai haver novamente mais uma lenha na fogueira para dizer isto, que é, cada um tem a sua individualidade e todos nós temos que mostrar ao mundo quem nós somos. Sim. Porque matar um Cristo na era de peixes era fácil, tipo, nós temos o Cristo, mas temos o John Lennon, temos o Martin Luther King, temos o Gandhi, temos tantos outros que foram mortos, não é? Mas matar milhões de Cristos não é possível, não é? Então temos muita gente, e principalmente a internet ajuda-nos nesse sentido, a mostrarmos ao mundo quem nós somos, a nossa identidade. Mesmo que às vezes até eu não concordo com a identidade daquele ou o outro não concorda com a minha identidade, não interessa, porque eu não me meto na vida dele, ele não se mete na minha, ele está lá na dele com os seguidores dele, eu estou aqui com os meus seguidores, eu identifico-me com os meus, ele identifica-se com os seus. Não há conflitos, ok? Existem aprendizagens, porque se algum dia ele vem parar à minha vida, é porque alguma coisa eu tenho para aprender com ele, ele está a me ensinar a fazer um crescimento. Essa ideia, mas esta coisa do... Nós chamamos-lhe os irmãos mais velhos, ok? Nós somos os irmãos mais velhos que estamos a mostrar quem nós somos e o quanto é que nós já adquirimos e ajudamos os irmãos mais novos, que são aquelas pessoas que ainda estão um bocado adormecidas e que ainda não perceberam isto, a acordar devagarinho, começar a ter um bocado mais de confiança, a sair debaixo da alçada do paizinho, não é? Seja Deus, seja o Estado, seja quem for, não interessa, e a começar a ser mais autónomo, mais independente, mais responsável também, porque lembrando que o Aquário também é regido por Saturno, também tem a ver com responsabilidade, okay? Não é só o Urano. Okay? É o Deus de fora entrando para dentro de você. Exatamente. Né? É isso mesmo. E o empoderamento do povo, Aquário. O povo é que tem o poder. Plutão em Aquário, o povo é que tem o poder. Mas para lá chegarmos, nós temos que ter esta consciência de que nós temos a capacidade de fazer as mudanças. E cada um de nós tem que ser por si próprio, sem vergonha, sem medo de mostrar quem ele é. E olha, agora, ao falar disto, estava-me a lembrar de uma das perguntas que tu me fizeste, que era se as pessoas me apoiaram na altura em que eu quis entrar na astrologia. E, sinceramente, eu não liguei muito, eu não quis saber, eu queria pronto e não quis. Mas houve pessoas na família que sim, que lá está, também a circunstância ajudou a que eu conseguisse lá chegar, não é?
Mas houve outras pessoas que olharam para mim e pensaram, mas é maluco, olha, agora vais entrar nessas coisas e tal. Principalmente quando eu decidi só trabalhar com astrologia e deixar o trabalho que eu estava e começar a trabalhar com... Então aí é que as pessoas pensaram, mas agora como é que vais fazer? Será que te vais sustentar? E será que vais conseguir? Não vai, olha que tu não vai dar certo, vê lá, tu não estás segura. Podes ter clientes, podes não ter clientes, olha, vê lá o que é que vai acontecer. Mas é interessante nós percebermos que esses medos que as pessoas têm, se calhar eu também os tinha lá dentro de mim, mas quando nós conseguimos entender que as pessoas estão muito limitadas, não é? Elas só vivem aquilo, elas estão habituadas àquilo, é o trabalhinho seguro para ganhar o ordenado ao fim do mês, para pagar as continhas e não veem mais amplo para além disso. E é preciso vir uma pessoa que diz, não, desculpem lá, eu vou fazer o que eu quero. Se resultar, resultou, se não resultar, temos pena, vocês vão ter que me ajudar, mas eu vou arriscar, não é? E vou fazer, e depois principalmente o dar certo, não é? E é muito isto que eu digo aos meus alunos, que é, nós conseguimos todos ser astrólogos, todos, não há falta de clientes, porque o mundo tem milhões e milhões de pessoas e toda a gente precisa de orientação, não é? Até nós que somos astrólogos muitas vezes precisamos de recorrer a astrólogos para nos ajudar a ver uma coisa que não estávamos a ver, ok? Por isso toda a gente precisa de orientação, portanto aqui uma questão é nós assumirmos, eu gosto de astrologia, eu quero fazer da astrologia a minha profissão. Sim. Porque quando nós assumimos isso e sabemos o que queremos, e para isso precisamos de compreender a astrologia, precisamos de ter confiança e treinar, por isso é que os meus cursos têm estágio, que é durante 2 meses os alunos fazerem consultas a sério, com pessoas a sério, sozinhos, sem mim, okay? Eles saberem como é que se faz e para ganharem experiência, que é para depois poderem dizer, ok, estou preparado, vou fazer consultas. Okay? E esta questão de assumir quem nós somos e saber que somos bons, não gostamos do mesmo que os outros gostam, temos pena, mas gostamos. Okay? E quando assumimos, vai aparecer muita gente que vai dizer, eu também gosto de astrologia, eu também gosto de... Reiki, eu também faço. Você vai encontrando a sua turma, né? É muito bom encontrar essa turma. Exato, né? É muito por aí. Encontrar pessoas que às vezes, por eu crescer em um ambiente que ninguém gostava, às vezes quando eu tava começando a falar disso, hoje eu já me contenho um pouco e eu espero a pessoa falar primeiro, porque daí parece que daí abre o infinito assim e a gente mergulha junto. Porque antes eu ficava meio assim, não vou falar de astrologia, vou ficar quietinho. Porque dá vontade, né? Tipo, às vezes não é uma forma da vontade de mostrar que talvez possa ver um outro lado. Olha, se você observar assim, né, não é uma má intenção, é uma intenção boa de ajudar, sabe? Tipo assim, vamos para uma pergunta. Já perguntou, né? Quais pessoas te incentivaram no seu caminho? E quais são os seus filmes favoritos? Os meus? Seus filmes favoritos? Olha, é assim. Eu li essa tua pergunta e eu pensei, não tenho propriamente, sim. Para mim, filmes é como se fosse o futebol, ok? Eu não gosto de nenhum clube específico, eu gosto do jogo. Portanto, eu não gosto de nenhum filme em específico, eu gosto dos filmes que puxem pela minha criatividade, que me mostrem qualquer coisa que eu ainda não vi até hoje. Olha, um bom exemplo disso é aquele filme O Sexto Sentido, já é bastante antigo. Sabes, aquele miúdo que via fantasmas. Sim. E depois houve um senhor que o ajudou a lidar com os fantasmas e depois, quando chega ao fim e nós pensamos, pronto, agora acabou, está tudo bem, descobrimos que afinal a pessoa que estava a ajudar o miúdo também era um fantasma. E caiu-me tudo. Espetacular, adoro. Filme com plot twist, né? Sim, exato. Por isso é assim, eu gosto desse tipo de filmes que puxa por mim, né? Que me diz qualquer coisa, que me faz vibrar. Por exemplo, adoro filmes da Disney, porque a Disney consegue nos fazer levar a pensamentos que não são assim tão racionais nem tão lógicos, mas que quando nós estamos mais abertos, né, deixamos entrar aquela inspiração dentro de nós e depois de repente até já estamos a fazer alguma coisa mais fora da caixa dentro da nossa vida porque nos deixamos inspirar por aquele filme, não é? Portanto, acho muito interessante, mas não tenho assim filmes específicos que gosto muito, gosto de filmes que me surpreendam. E que Você já assistiu... Você que é de Libra, já assistiu La La Land? Olha, não vi essa ainda, mas eu fiz uma lista de filmes uma vez, tá até no meu blog, vou até te mandar, de 12 filmes. Durante uns 4 anos eu fui pegando filmes que me lembravam muito o signo, e de Libra é La La Land. Então tem que ver. Depois você assiste porque ele canta, é uma magia, muito bonito o filme. Daí ela encontra ela começa a namorar um homem que ajuda ela ajuda ele, mas no final eu não vou te contar. Não. Mas o final é
é o enlace do filme. Depois você me conta se você gostou. Ok, vou gostar muito. Não, mas... olha, agora, em relação a séries e televisão, é assim, eu não tenho televisão. Não tem televisão? Não. Escolhi não ter, quando fui morar, agora com os meus pais, não é? Depois quando fui morar sozinha pensei, não quero televisão, porquê? Olha, eu não sei como é que tu és, mas eu sou aquele tipo de pessoa que se uma televisão estiver ligada à minha beira, eu estou fixada na televisão, é tipo hipnose. Não consigo deixar de olhar. Até pode ser anúncios, telejornal, qualquer coisa, eu estou ali colada. Então o que é que eu reparava? Eu passava muito tempo em frente à televisão a ver coisas que se calhar não diziam absolutamente nada, não é? E que não fazia sentido para mim, principalmente aquele lado negativo dos telejornais, sempre com problemas e sempre com desgraças e o mundo muito mau e está tudo muito mal. E eu não tinha paciência. Puxa essa energia para baixo, né? Eu acho que eu também não gosto por causa disso. Eu também não gosto. Então, não tenho televisão, não vejo séries, não vejo filmes, mas sei que existem séries que são bastante interessantes e quando existem os meus amigos fazem questão de me dizer, então eu vou à casa deles e assisto outra tem uma série, uma vez eu não sei se você assiste, eu acompanho as aulas de astrologia da Rosa Cruz. Conheço, mas não acompanho as aulas deles. E teve uma aula que ele falou que O Senhor das Moscas, que é um livro famoso, ele foi baseado na astrologia. E depois de um tempo, eu comecei a assistir uma série na Netflix, eu até te indico, chamada The Society. Que são vários jovens, que a cidade está tendo um problema, que está tendo um cheiro horrível na cidade. Daí eles pegam os jovens e vão fazer uma viagem de férias para consertar a cidade. Só que daí os jovens vão indo, tá quebrada a cidade. Tá quebrada a estrada, eles não conseguem ir, daí eles voltam para a cidade. Quando eles voltam para a cidade, não tem mais ninguém na cidade. E o cheiro passou, não tem mais ninguém na cidade. E é engraçado que você vai percebendo e cada um é de um signo. E olha só, tipo assim, eu fui assistindo a série e fiquei pensando assim, gente, tá muito estranho. A fala deles tava muito... Dava pra perceber. E daí cada personagem, você vê que tem... É legal, eu te indico pra você ir descobrindo depois. E olha como confirmei isso. Depois que eu li, que foi baseado no Senhor das Moscas, e outra coisa que eu li foi que daí eu fui pesquisar o signo na vida real de cada personagem que eu achei que era o signo na série, e era o mesmo signo que eu tinha achado. Que jeito. A Geminiana era de Gêmeos, o Ariano era de Áries. Então assiste, te indico, que é bem legal assim, pra quem gosta de astrologia, pra quem estiver assistindo, e pra você também, você vai amar. Fantástico, sim. E eu tava fazendo um Instagram relacionando astrologia com filmes, mas eu parei, mas eu vou ver se eu continuo. Porque aquele Não Olhe Pra Cima, você já viu? Também não vi, já me contaram. Já tive mas ele é puro nó do norte em Touro e nó do sul em Escorpião. É meio que a passagem. Quando eu assisti de verdade, você falou, gente, o cara sabe astrologia. Exato, também me disseram isso. Porque é como se fosse o nó do sul saindo de Sagitário indo para Escorpião e o nó do norte saindo de Gêmeos indo para Touro. Você vai pegar essa também. Te indico esse. Que giro, muito giro, sim. Olha, agora, em relação à música. Música e filme. Música e depois livros. Livros, ok, livros. Eu não sou muito de ler, eu gosto mais de ver, gosto mais de filmes do que de leitura, porque acho um bocado chato, confesso. Há livros fantásticos, maravilhosos, mas eu, não é muita coisa para mim, pronto. Mas há um livro que eu li quando era muito novinha, que eu achei fantástico, porque é muito escorpiónico, e eu gosto de coisas escorpiónicas. E é muito escorpiónico e foi um livro que é uma mistura entre escorpião e aquário, ou seja, sai fora da caixa de tudo aquilo que normalmente é suposto os jovens ler, e ao mesmo tempo tem aquele lado mais sensual do escorpião que me fascinou, que é um livro da Isabel Allende, chama-se Os Contos de Eva Luna. E é muito fixe, porquê? Porque não é uma história comprida, são vários contos pequeninos, então para mim está ótimo porque eu leio um conto e posso parar, eu leio outro conto, mas foi fixe porque eu gostei tanto dos contos que eu li o livro todo num dia só, adorei isto, adorei. E é muito intenso, tem histórias assim um bocado
negras mesmo, é muito escorpiónico, para quem gosta de coisas escorpiónicas, tens uma lua escorpião, deves gostar. Às vezes é um bocado sexual mesmo, mas é muito giro porque tira-te completamente da realidade em que tu estás e transporta para outra coisa completamente diferente, ok? Principalmente para quem é jovem, como eu era na altura, quando li esse livro, e foi assim uma coisa tipo, uau, o que é isto? Isto existe, este livro existe, as pessoas escrevem sobre isto, legal, não ficava dentro da cabeça, que as pessoas não punham cá para fora, mas afinal, muito giro. Gostei muito. Olha, assim, não tem a ver, mas é uma coisa assim mais tipo as sombras de Grey, estás a ver? Pronto, uma coisa assim, tem um bocado a ver com esse tipo de livro. Pronto. Agora, outros livros, gosto muito de livros técnicos, principalmente livros de astrologia, gosto muito de ler. Apesar de que, para mim, a astrologia, e quem escreve bem sobre astrologia, há muitos, obviamente, mas uma que eu gosto muito é a Liz Green, que tem o astro.com. O astro.com, né? O site. Ela é brutal, então o livro dela sobre Saturno é muito bom, muito bom. Assim, dá muito trabalho a ler aquilo, eu li aquilo durante imenso tempo. Ela deixou o livro bem Saturno mesmo, né? Exatamente. Além de ser um livro e ela escreve muito, eu resumi aquilo muito mais rapidamente do que ela escreveu, mas deu-me uma sabedoria muito grande para compreender melhor o funcionamento do Saturno, neste caso não é só Saturno, é Saturno, Capricórnio, Casa 10, tem tudo a ver com a mesma energia, que é a energia da responsabilidade, não é? Então achei fantástico os livros da Liz Green, principalmente esse Saturno é fantástico. Agora assim, não sei, há muitos outros livros giríssimos que passam pelas minhas mãos e eu gosto de ler, mas não sou muito de estar ali a ler, mas eu gosto mais de ver. Mas é legal que a sua indicação, quem acaba se identificando com você, vai lá e procura também e entra um pouquinho no seu mundinho também, né? Sim, também. E vão ficar surpreendidos, se calhar, se forem ler os contos da Eva Luna, vão pensar, ela gostou disto, credo. Eu vou tentar colocar o link de tudo que a gente conversou, vou tentar o link aqui embaixo para as pessoas procurarem depois o seu canal também. Se você quiser falar do seu canal, falar se tem algum curso, pode falar agora, se você quiser. Sim, mas mas antes disso, deixa-me também só dizer uma outra coisa, que ainda em relação a esta questão do gostar de filmes, vídeos, música, eu quando era novinha eu gostava de músicas românticas, né? Balanço, né? Whitney Houston, Celine Dion, aquelas músicas assim todas lindas. Depois passei uma fase mais rock, o U2, adoro U2, como é que chama? Dire Straits, muito fixe. Músicas assim mais rock. E é engraçado porque ultimamente tenho muita dificuldade em conseguir me identificar com as músicas que existem. Gosto de uma ou outra assim, mas não há nenhuma música que eu possa dizer assim, olha, esta música é perfeita, maravilhosa, adoro, espetacular, fantástico. Não, eu acho que está para vir a música da Era de Aquário. Sim. Que já se começa a ver assim, mas já está um bocadinho atrasado. De vez em quando aparece um ou outro. Por exemplo, agora está muito na moda. Música mais consciente, né? Não percebi. Música mais consciente. Sim, olha, exatamente esse ponto. Repara, porque quando tu olhas para uma letra de uma música, salvo raras exceções, ok? Mas quando tu olhas para uma letra, as músicas normais que a gente ouve na rádio, é tudo peixe. Não vivo sem ti, gosto muito de ti, ai, a minha vida é uma tragédia, e temos muitos problemas, e não há aquele tipo de música que diz, ok, eu passei por isto, aprendi isto e agora estou muito... Bola para frente. Exatamente, claro que existe, obviamente existem músicas desse género, mas olha, até deixo ficar aqui um pedido a quem nos estiver a ver, se alguém conhecer uma música que seja assim, mais consciente, ok, seja bonita em termos de audição, obviamente, que tenha uma boa letra, por favor, passe para mim, põe aqui nos comentários que depois eu vou ver, porque... Então, eu não ia falar isso, mas porque eu ia deixar o blog mais para astrologia mesmo, mas eu canto e toco também. Boa, ótimo, maravilhoso. Eu escrevo músicas, eu vou te mandar minha música. Os meus amigos falam que não tem refrão sua música, mas é engraçado, eu com meu Marte Aquário vim para entrar no meio que era tudo diferente mesmo, e as minhas músicas falam um pouquinho sobre isso, sobre ter consciência, eu vou te mandar, mas eu também tenho uma outra playlist que tem músicas assim, eu acho que você vai gostar. Fixe, porque assim... São brasileiras, mas você vai gostar. Sim, tranquilo. Eu não tenho um Marte Aquário, eu tenho um Urano muito perto do Sol. Por isso é que eu tenho também esta visão mais aquariana, mais à frente, mais diferente do resto. O seu Plutão é qual? É Libra?
Eu tenho o Plutão em Libra, assim, conjunto a Mercúrio. Sim. Pronto. Mas depois tenho o Sol em Libra, já para o fim, e depois tenho o Urano em Escorpião a fazer uma conjunção com o Sol. Isso não é bem exato, é um bocadinho mais afastada, mas eu noto mesmo muito a conjunção do Urano, e noto esta coisa do querer revolucionar as coisas, não é? Querer fazer as coisas de maneira diferente. Olha, há bocado estavas a falar, eu podia falar sobre mim, sobre o que é que eu faço, não é? No meu trabalho. Eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou professora de astrologia. Neste momento, já não faço consultas de astrologia, sou só professora. E estou sempre, e dedico-me tanto a isso que eu estou sempre a ver o que é que eu posso fazer para ser melhor e para ensinar melhor a astrologia. Sim. E este ano, agora, pronto, nesta turma que começou em julho, resolvi iniciar uma nova fase que é a fase energética. Que é, eu até aqui tinha a fase racional, e toda a gente ensina a astrologia racionalmente, não é? Portanto, a gente vai aprendendo o que é que significa os símbolos, o que é que significa os signos, as planetas, as casas, e depois a ligação entre eles, não é? Mas eu senti que era necessário passar para uma coisa mais de sensibilidade. Então eu passei para a fase energética e estou a fazer meditações para cada uma das matérias que eu dou. Então, o aluno aprende a matéria primeiro racionalmente e depois faz uma meditação que o vai levar a sentir aquilo que ele aprendeu anteriormente. Então eu faço uma meditação guiada, não é? Eu faço a pessoa ir a um sítio, digo-lhe o que é que está a acontecer, ela vai imaginando e vai sentindo na pele, obviamente que num ambiente controlado, não é? Porque ela está sentadinha numa cadeira, não está a acontecer nada, mas faça sentir aquela energia para ela compreender melhor aquilo que ela aprendeu anteriormente, ok? Então, para mim, é muito isto, eu sou completamente apaixonada pela astrologia, não é? E acho que a astrologia tem que ser uma ferramenta que toda a gente tem que ter nas mãos, e por isso dedico a minha vida para conseguir fazer com que isso lá aconteça. Então, todas as ideias que eu possa ter para fazer alguma coisa que seja ainda melhor, para que a astrologia possa ainda ser mais bem transmitida, eu coloco nos meus cursos. Então, não há nenhum curso que seja igual ao próximo, estão sempre em evolução. E agora mais isto, e os meus alunos já estão habituados. É o Urano, né? É esse Urano transformando. Exatamente, é isso. E os meus alunos já estão super habituados a isso, que eles quando entram no curso já sabem que tipo, não vai acontecer o mesmo que aconteceu nos anteriores, vai sempre haver um update qualquer. E já tenho os alunos da turma anterior a dizer, olha, podemos espreitar esta para ver o que é que estás a fazer de novidades. É muito giro. Pronto, e é assim, para mim o meu trabalho é esse, é ensinar astrologia ao mundo, ao máximo de pessoas que eu possa. Claro que nos meus cursos é mais dedicado, as pessoas estão ali 7 meses, 9 meses comigo para aprender, seja a astrologia, seja a astrocartomância, que foi um oráculo que eu criei. Não sei se te mostrei, não conheces a astrocartomância? Eu tenho aqui, posso tirar para te mostrar. É este. A astrocartomância junta a linguagem da astrologia, casas, signos e planetas, com o poder divinatório das cartas. Então, através deste oráculo, nós conseguimos responder a todas as... Sim, eu vejo nos vídeos que você puxa. Exatamente, as cartas, tem uma base, que é igual ao mapa astral, com as casas, e depois a gente põe as cartas em cima dos signos e dos planetas em cima das casas, e conseguimos interpretar a energia da pessoa nas várias áreas de vida, o que é que ela está a fazer, o que está a passar, né? E é muito interessante, mesmo muito interessante. Eu tenho um curso disto e depois tenho um curso de astrologia kármica. Eu acho que é mais importante, é sabermos as limitações que nós temos, o porquê que nós estamos aqui, como é que nós damos a volta às situações, e orgulho muito em dizer que o curso de Astrologia Kármica é aquele curso em que a pessoa vai aprendendo tudo sobre as suas limitações, descascando aquilo que não interessa, deitando para trás aquilo que não interessa, e quando chega ao fim não é o mesmo que era no princípio. Completamente diferente. A astrologia kármica é meio que o checkmate, né? É, porque eu acho que o mais importante não é nós ajudarmos as outras pessoas, porque os meus cursos são todos profissionais, e estes que eu falo, que as pessoas estão em contacto comigo, é tudo profissional, é para fazer curso, é para chegar ao fim e fazer consultas. Claro que a pessoa pode dizer que não quer, tranquilo, não é? Mas está preparada para isso. Mas eu quando faço isto, eu faço com que os alunos percebam que todo o percurso que eles vão fazer não é só para chegar ali e estar preparado para transmitir a informação ao cliente. Eles próprios fazem a mudança, aprendem e põem em prática aquilo que aprendem no curso e veem as mudanças, o que lhes permite estar muito mais bem preparados para depois também ajudarem as outras pessoas a fazerem as mudanças. Não é? E há bocado estavas a dizer uma coisa que é uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos todos, que é, quando estamos a fazer uma consulta com o cliente
e aparece uma pessoa que nós por algum motivo não gostamos, ou a consulta não correu bem, ou qualquer coisa assim do género, a primeira coisa que a gente faz quando o cliente sai pela porta fora é: o que é que eu tenho para aprender com isto? Sim. O que é que isto me trouxe de ensinamento para a minha vida? O que é que eu tenho que mudar que ainda não mudei, por isso é que eu traria esta pessoa para mim? Okay? É sempre, e quanto mais nós fazemos o trabalho em nós, mais resultado nós vemos nos nossos clientes. É viver como um aprendiz, né? E sempre. É viver como um aprendiz. Não achar nunca que todo dia acordar, esvaziar o copo, pronto para encher de novo. Exatamente. Né? Mas pronto, mas para quem não pode ser meu aluno, eu também faço vídeos para o YouTube, né, como eu estava a dizer há bocado, todos os sábados, todos os domingos. No sábado é o Conselhos Astrais, que é um vídeo mais geral, e no domingo eu falo para cada signo, ascendente e lua, específico sobre o que é que o vídeo de sábado significa na vida da pessoa, qual é a área que vai afetar, o que é que a pessoa pode vir a passar, como é que ela deve reagir para conseguir ter um melhor resultado na sua vida. Por isso é sempre interessante. E depois, volta e meia, faço lives, por exemplo, todos os 20, 21 e 22, faço lives. Este ano é o ano da abundância com a astrocartomância, por causa do nódulo norte em touro. Okay? Se é para ganhar dinheiro, é para ganhar dinheiro, então vamos viver em abundância. Né? Então trazemos cada mês temos um assunto diferente, uma área de vida diferente, conforme as casas, e estamos a explorar no mapa astral o que é que aquela área de vida tem a ver. Por exemplo, imagina, este mês estivemos a falar sobre investimentos, porque falámos sobre a casa 8. Então, como é que os signos investem? O mês anterior foi a casa 7, o mês 7 falámos sobre relacionamentos amorosos, então como é que cada signo tem os seus relacionamentos. Okay? Então todos os meses temos um tema diferente, até ao fim do ano, depois no próximo ano logo se verá, mas estamos sempre aqui, 20, 21 e 22, para fazermos lives. E volta e meia, apareço por aqui para responder às perguntas das pessoas. Quem quiser, está por aqui e eu estou cá. Eu vou adicionar o seu canal aqui embaixo para todo mundo que quiser visitar. E eu espero que todos gostem e a gente viu o lado mais um pouco da humanidade de cada um, né? Da sua humanidade, de como você viveu, como você chegou nesse caminho e como você tem um coração bom e já estamos inseridos na era de Aquário, né? Exatamente. A gente já tá pronto com a mochilinha nas costas, atravessando esse Urano e agora bora Plutão. Não. Eu não é mochila nas costas. Para mim é tudo teletransporte. Aquário. Já tá mais aquariano que eu sou taurino. Tô com a mochila ainda. Mas muito obrigado. Deus abençoe. Gratidão. Também, adorei. Foi um espetáculo. Obrigado pela tua oportunidade. Uma honra estar conversando com você. Também. Vou ficar à espera dos links. Acho que eu e toda a gente para lá em casa vai ficar à espera dos teus links. Vou te mandar. E depois vamos continuando a falar, porque olha, adorei. Quero vir mais vezes aqui falar contigo quando tiveres essa oportunidade. Também sim. Não, já fiz um convite para a segunda temporada. A gente fazer um vídeo sobre algum outro assunto. As pessoas que quiserem mandar pergunta, alguma coisa, pode colocar aqui embaixo, que na próxima temporada eu não quero, eu vou dar um espaço de tempo, sabe, de temporada para outra, porque eu quero que essa semente brote um pouco mais, sabe? Claro, faz sentido. Mas também não há problema, porque a próxima vez que a gente se encontrar, de certeza que eu já devo ter novidades para te dizer. Sim, é legal isso. A transformação é boa por causa disso, né? Vai trazer novidades. Exatamente. Ok. Olha, muito obrigada então. Um beijinho grande para ti. Fica bem. Sabes quando te chateias no trabalho ou tens uma dificuldade financeira? Sabes quando não suportas a pessoa que está ao teu lado ou te irritas com os teus filhos? E se dissesse que faz tudo parte do plano? E se soubesses como deverias agir para mudar tudo à tua volta? Agora já podes saber. O Oráculo Astrocartomância não só te vai explicar porque estás a passar por aquela situação, como te orienta para o que podes mudar em ti e que se vai refletir fora de ti. Oráculo Astrocartomância. Base celeste, 36 cartas astrais e manual explicativo. A resposta da vida nas cartas. Adquire já o teu exemplar em anamacieira.com.